Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou médico ortopedista e aqui no canal a gente posta conteúdo para ajudar você aí em casa, que também é médico, a bater essa vida de convênios, plantões que tanto nos cansam e trazem problema. No vídeo de hoje especificamente a gente vai falar a respeito de funis de venda e esperamos que isso ajude você aí em casa a começar a transformar aquele seu sonho de ter um consultório privado numa realidade. Agora sejam bem-vindos, acompanhem o vídeo logo após a vinheta. Então, o primeiro conceito que vocês vão ver hoje, nessa primeira aula, seria o conceito de funis de venda. E o que a gente quer, quando a gente pensa nesse tipo de iniciativa, é criar aquilo que a gente chama de renda previsível, né? O que é uma renda previsível? Bom, quando você dá plantão, por exemplo, você tem uma renda que é previsível. Você sabe que a cada plantão, sei lá, você vai ganhar entre R$1.200 e R$1.500, aquilo é previsível, você conta com aquele dinheiro, né? O grande problema é que, principalmente no começo, o consultório ele não é previsível. Mas existem algumas maneiras de você criar uma previsibilidade, né? Tem livros a respeito do assunto. Então, o objetivo dessa primeira aula, digamos assim, é que a gente tente mostrar para vocês alguns conceitos, né? E com conceito a gente mentaliza palavras, né? Palavras acabam virando ações, e ação, depois de um tempo, se ela for consistente, ela vira resultado. Então, a primeira coisa, assim, não preciso nem falar, né? Passar bem rápido em cima disso, mas existe um diagnóstico da realidade médica hoje, né? E eu discordo um pouco, vou até brincar com o Renan aqui, sobre não ser justo, porque existe uma lei que rege qualquer mercado, que é a lei da oferta e da procura. Então a gente está passando agora por uma realidade em que tem muitos médicos se formando, isso não é novidade para ninguém, né? E quando você tem muito de alguma coisa, aquela coisa se torna o que a gente chama de commodity. Essa é uma definição, né? Você tem muito, você acha em toda esquina, bom, isso é um commodity, né? E o ruim do commodity é que você paga barato, né, para você ter um commodity. Então o médico virou commodity, né? E aí a gente acaba dependendo de plantão e convênio e afim, né? E isso vai piorar muito, daqui a pouco o plantão vai pagar menos, assim como a cirurgia já estão pagando menos. Isso acaba não sendo justo, né? Então a ideia disso tudo aqui é equalizar essa situação para que esse esforço todo que a gente faz volte para você, né? Então eu também compartilho da dor, né? Lógico que eu não descobri a lâmpada aqui, pelo contrário, esses são conceitos que são muito bem descritos já nas literaturas, só que não na literatura médica, e esse é um dos grandes problemas do médico, né? Tem alguns caras que são importantes assim, né? Do ponto de vista de negócio, e uma das coisas que é comum ao discurso deles é o seguinte: se você quer gerar renda, né, se você quer gerar novas fontes de renda, você precisa conhecer muito de tudo, não é um pouco de tudo, né? O problema é que o médico ele começa a se tornar ultra especialista numa única coisa, que é ser médico naquela área específica dele. E aí hoje em dia isso não traz resultado financeiro, né? Lógico que vai trazer, se ele se posicionar. Então você precisa ter estratégia, né? Você não pode ser antiético, né? E você precisa ter para qualquer coisa que você for fazer na sua vida propósito. Sem propósito nada dá certo. Então, todo mundo fala, né? Falava, pelo menos, né? Eu lembro da minha mãe falando isso durante a minha formação. Não, se você for um bom médico, os pacientes vão vir até você. Hoje, isso é uma grande mentira, né? O que você precisa é ser bom, mas você precisa ser encontrado e você precisa ser desejado, né? E hoje, eu não preciso nem falar como isso acontece, né? Isso é meio óbvio. Então, quantos médicos muito bons que vocês conhecem na instituição onde vocês estão, muito bons naquilo que eles fazem, mas eles não param de dar plantão no SUS, mesmo estando com 60 anos de idade nas costas, né? Isso tem motivo. A gente tem que parar para pensar isso. Por que o cara tá ali ainda, né? Isso vai ser cada vez mais comum, na verdade, né? Então, existe uma nova regra do jogo, né? O melhor médico ele acaba não vencendo, né? Então, quem se comunica melhor, né, é quem constrói a previsibilidade na agenda. Então, comunicação é importante. Eu vou voltar a falar disso, mas um toque aqui, uma parábola que eu gosto bastante, o Silvio Santos, e até parece piada, né, eu citar Silvio Santos aqui, mas lembra que a gente não está falando de assunto médico, agora a gente está falando de outras coisas, né? O Silvio Santos ele falava que a galinha, o ovo da galinha, ele é menos nutritivo do que o ovo do pato, mas mesmo assim ele é vendido mais caro que o ovo do pato. Ele falava que a razão para isso é que a galinha gritava muito mais quando ela colocava o ovo em relação ao pato. Então guardem isso, né? A galinha vende o ovo mais caro, entre aspas, né? A gente vende o ovo da galinha mais caro porque ela grita mais. Então, assim, como que a gente vai resolver isso, né? Assim, a situação inicial é a gente pensar que existe uma técnica, e essa primeira aula, técnicas, na verdade, existem técnicas, né? A primeira técnica que a gente vai ensinar para vocês é uma técnica que chama-se funil de venda, né? Como o médico gosta de referência, ou pelo menos deveria gostar, eu gosto bastante, né? Qualquer técnica que você for usar aí, cirúrgica, que você nunca fez, às vezes a gente lê a primeira vez no livro, você já fez algumas coisas parecidas, e você vai lá e você opera, com base naquilo que você leu. Então, tudo que está descrito aqui é baseado principalmente nesses dois caras aqui. O Russell Brunson é um americano muito conhecido no meio do marketing digital, porque ele criou o conceito de funil de venda. O Alex Hormozi foi aluno do Russell Brunson, mas ele tem ideias que também são sensacionais, e os dois juntos escrevem coletâneas de livro, né? Essa daqui da esquerda eu recomendo muito para você ter um panorama geral
né, de como funciona tudo isso que a gente está falando, eles explicam exatamente isso que a gente vai explicar aqui. Então, se vocês quiserem ir mais a fundo, né, a coletânea da esquerda vocês não vão conseguir física, eu tive que importar, mas dá para você baixar pelo Kindle, e a da direita dá para comprar aqui mídia física, mas também pelo Kindle é fácil de ver. Então, tem referência, do que a gente está falando tem embasamento. Então, começando a falar sobre funil de venda. Né? O que é um funil? Bom, o funil é um processo, né? Então, é uma jornada, de certa maneira, previsível, né, que transforma alguém que é totalmente desconhecido para você em um paciente. Né? Então, basicamente, ele filtra os curiosos. Né? Existem etapas de um funil, a gente vai falar dessas etapas, mas percebe que a ideia já começa a fazer sentido. Eu acho que deve estar fazendo sentido pela figura aqui na cabeça de vocês. Então, como é que funciona a jornada de um paciente? Como deve funcionar a jornada do paciente para vocês? Talvez agora vocês consigam entender, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo no Instagram. Né? Os dois estão fazendo trabalho, eu vejo, acompanho os dois, mas por que é importante aquela postagem todos os dias? Porque quando você se mostra para alguém, e principalmente quando você se mostra de maneira efetiva em, poxa, faz um bom gancho, melhora a retenção do vídeo com bom desenvolvimento, depois faz uma CTA adequada, né, uma call to action adequada, né, você joga essa publicação que você faz em qualquer plataforma, pode ser Instagram, YouTube, um blog, né, para mais gente ver de maneira orgânica. Até aqui a gente não falou em pagar nada, né, para impulsionar anúncio. E essas pessoas, quanto mais pessoas tiverem, maior vai ser a boca desse funil, tá? Todo mundo está entendendo e está ouvindo? Dá para entender o que eu estou falando? Sim, sim. Tá. Então, se você está fazendo direito à parte orgânica, significa que a boca do seu funil é grande. E quanto maior for a boca do seu funil, mais gente vai cair nele. Se mais gente cai nele, aí começa a parte matemática, a estatística. Né? Mais gente cai gerando consciência, menos gente desse total que entrou vai ter interesse, mas vai ter alguns que estão interessados. Se você souber o que você está fazendo dentro desse funil, você influencia essa pessoa, do ponto de vista mental, a tomar uma decisão de conhecer você melhor, e ela vai te comparar, não ache que não, por isso que é importante você estar bem avaliado sempre, afins, porque isso é decisivo na hora de você de fecharem a consulta com você, e aí, por fim, ela vai agendar a consulta, ela toma a ação de chegar até você. Então, essa é a jornada do paciente, dentro desse conceito inicial que a gente está explicando aqui, que é o conceito de funil de venda. Agora, qual seria o primeiro... Pode falar, Renan, fica à vontade. Para interromper, só complementando ali, acho que a parte do comparar e decidir é o fator-chave para todo esse trabalho, porque como você disse no início, né, mudou muito, até por causa da evolução humana, né? Todo mundo está no Instagram, todo mundo está no Facebook, está no YouTube, está pesquisando, né? Quando a pessoa vai no convênio, às vezes ela tem uma lista que ela tem que gerenciar em cima daquela lista, mas quando ela vai para o particular e quando ela quer fazer uma cirurgia ou tem um atendimento, ela vai comparar para ver um médico lado a lado com o outro. E aí, o que vai definir é o quanto você mostra do seu trabalho, né? O quanto que você gera confiança, o quanto que você transparece todo o trabalho que você faz, o seu dia a dia, as dúvidas que você responde, né? Então, o ponto da decisão, ele é chave no processo, né? Acho que muita gente, acho que para a área de vocês também, né? Quando o pessoal começa a fazer Instagram, fala, você virou blogueirinho e tal, virou influencer. E, cara, no final é isso, porque as pessoas são influenciadas hoje cada vez mais e vão ser mais e mais. Então, para essa briga, você tá na frente, você tem que estar presente de fato. E todos esses trabalhos, ter um site, ter postagens constantes, ter artigos de blog no seu site, ter todos esses itens, eles são fundamentais para a decisão, para quando um comparar com o outro, ele falar, putz, esse aqui eu me conectei, eu vi aquele vídeo, tirei aquela dúvida, eu vi lá no site que atende em tal e tal hospital, e aí você consegue tomar uma melhor decisão, a pessoa se sente mais segura, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma cirurgia, que ela vai desprender um capital ali particular alto para fazer aquilo, né? Então, acho que esse é o ponto-chave, né? Esse trabalho que está sendo visto, ele é para a decisão, né? Eu acho que é isso que é o ponto importante. Então, sobre o primeiro segredo, né, que eles colocam, e aqui esses segredos, eles tratam exatamente como segredos, tá? A gente não quis parecer sensacionalista, mas você vai ver que o primeiro livro da coletânea do Russell Brunson, ele fala em Dotcom Secrets, né? Então, seriam os segredos da internet. E ele dá alguns pormenores que são muito importantes, né? Então, para mim, eu encaro isso como de fato um segredo, porque foi coisa que dividiu água para mim, assim, antes e depois de ter lido os livros, né? Então, primeiro, quem que é o paciente dos sonhos, né? Para você definir isso aqui parece uma besteira do cacete, cara, mas não erra nesse primeiro ponto. Se você errar nesse primeiro ponto, lá para frente vocês vão sofrer. Então, a primeira coisa é entender quem que é o paciente que você quer atrair, né? Ele não pode ser qualquer pessoa, ele não pode ser uma pessoa que não está disposta a pagar ou que não dá valor naquilo que se oferece.
né? Então, ele tem que também estar buscando a sua queixa, né? Então, direcionar os anúncios, direcionar os seus esforços em tráfego orgânico para isso, a gente vai ver como fazer isso, também é importante. Mas guardem isso, definir quem é a sua persona, né? Isso daqui é importante e é aqui que começa talvez a primeira lição, né? Ele sugere que é importante desenhar, entre aspas, ou listar quais são as características do seu paciente ideal. E isso daqui é importante, eu não expliquei o porquê, né? Mas isso daqui é importante agora, explicando, porque lá na frente, tenha certeza, quando começarem as indicações, os pacientes que vão chegar até você, né, os seus novos clientes por indicação boca a boca, que é, por definição, a mais forte que existe em qualquer tipo de mercado, esses pacientes que vão vir por indicação dessa persona que você criou são iguais a ela. Então, se você começa a atender paciente, dando um jeitinho, quebrando ali a cabeça para você emitir 3 notas fiscais, dando um desconto, cara, ele só vai trazer paciente assim, porque quando alguém tem acesso a uma coisa boa, ela quer passar a dica, né? O ser humano é um ser social, ele quer passar a dica para se mostrar útil para o outro, ele vai falar, porra, cobra o desconto do doutor, pede para ele fazer 3 notas, e cara, você vai se embolar. Então, define primeiro, a primeira tarefa é colocar no papel quem que é o seu paciente, né? Qual tipo de dor ele tem, desde o mais simples até o mais elaborado, né? Qual que é a idade dele, profissão, que hábitos que ele tem, né? Quanto que ele come, sei lá, você tem que desempenhar aí, eu tenho isso até hoje anotado no meu caderninho, quem que é a pessoa que vocês querem atender, né? Até se ela é amável ou não, se ela é rabugenta, sei lá qual que é o perfil de paciente que de repente um cirurgião que só opera pâncreas atende. Existem perfis, né, faces, por exemplo, que descrevem determinados tipos de doença. Então, eu quero só um paciente feliz. Porra, eu te garanto que se você for um oncologista, por exemplo, você não vai atender paciente feliz. Então, a persona do oncologista é muito diferente da persona do ortopedista infantil, que é o meu caso, que é muito diferente do gastrocirurgião, que é o caso da Ana. Tá? Então, isso aqui é importante, definir, pega um caderno e escreve quem que é o tipo de paciente que você quer atender. Se você errar agora, se você abrir brecha agora, se você der um jeitinho agora de você conseguir mais paciente, lá na frente isso vai custar caro. Então esse é o primeiro segredo, ele é importante pra caramba. Segundo ponto, aonde que esse cara tá, né? Ou esse cara, essa menina, essa criança, esse idoso, né? O paciente ele não tá perdido, né? Hoje em dia a gente tem como maior mecanismo de busca Google, depois vem YouTube, e hoje a gente tem o Instagram não como um mecanismo de busca para conhecer em profundidade um assunto, mas principalmente para conhecer em profundidade, às vezes, com quilometragem de conteúdo, quem é aquele cara que está ali e possivelmente pode atender a sua dor, né? Então, a grande pergunta que a gente faz no final é, você está lá? Né? Você já está no Instagram? Você está com o seu site rodando? Né? Lógico que vocês já estão, aqui a gente tem certeza, a gente preparou, entre aspas, para vocês. Mas a maioria das pessoas não está. E a maioria dos médicos, eles nem sabem por onde começar. E aí o cara vive uma vida inteirinha no convênio e cada vez mais essa vida vai pagar menos. O segredo 3, né, ele também é muito importante porque ele ativa um dos princípios, e aqui eu vou dar uma literatura à parte, de um cara que chama-se Robert Cialdini. Esse cara é um psiquiatra lá de Oxford, e esse cara ele fala em gatilhos mentais. Então o cara é médico, assim como a gente, ele escreve alguns livros, e o principal deles chama-se Armas da Persuasão. Vale muito a pena ler para vocês entenderem, pelo menos, alguns dos segredos aqui que o Branson traz, né, de como você despertar gatilho mental na pessoa para que ela faça aquilo que você está querendo. O primeiro gatilho que ele descreve no livro, e aí não está na bibliografia que a gente passou ali atrás, é um livro à parte, por isso que eu citei o nome do cara e o nome do livro para quem quiser ler, né? É o gatilho de reciprocidade. Então, se você quer alguma coisa, sempre começa dando. Mas eu vou dar 500 vezes para receber uma. Cara, faça isso. Faça isso porque depois de um tempo, esses 500, eles vão acabar se tornando mais, por você já ter dado com uma certa frequência para esse mesmo número de pessoas. Então, ofereçam sempre alguma coisa de valor. Pode ser, por exemplo, um e-book com 10 dicas para aliviar a dor lombar em casa. A gente é ortopedista aqui para direção especialista de coluna, ou então eu mesmo. Hoje eu tenho um e-book, por exemplo, que às vezes a mãe ou a avó traz a criança e a queixa é sempre batata. Eu tô com dor lombar. Cara, eu uso esse e-book de dor lombar que eu entrego através da minha secretária para a mãe ou para a avó do paciente, e esse paciente acaba se convertendo no novo paciente para mim. Então, eu atendi a criança que veio pelo Google, mas eu, com esse e-book, eu entreguei para ele um e-book para a mãe, né, ou para o pai que está com dor, ele lê alguma coisa, ele se sente, de certa maneira, valorizado, né, eu desperto esse gatilho nele, ele agenda comigo depois. Eu ganhei 2 em 1. Então, eu paguei o anúncio para ganhar um, mas eu ganhei 2 pacientes. Acho que dá para entender a ideia, né? Você pode entregar um checklist, por exemplo, com sinais e sintomas de alerta para o que você tem aí, para dar, sei lá, quais são os sintomas de alerta para hemorroida, por exemplo, no caso da Ana, né? O que eu posso falar para o cara? Você está com o bumbum doendo aí, está inchado, você não está conseguindo fazer o dia a dia, está difícil de sentar. Bom, aí cada especialista vai ter alguma coisa aí para entregar como sintoma, sinal de alerta no formato de checklist. Você pode fazer, por exemplo, webinar gratuito. O que é um webinar, né? Bom, você tem lá a sua rede no Instagram, né? E você, de repente, começa a veicular que você vai dar uma aula, né? Como se fosse uma palestra gratuita aí de 30 minutos
tal dia, né? Existem técnicas para fazer isso, a gente não vai se aprofundar aqui, né? Eu, particularmente, não gosto pela falta de tempo que nós médicos temos, mas essa é uma possibilidade, por isso que a gente está citando aqui, né? E você vai dar uma palestra sobre dor lombar, por exemplo, não sei, né? Mas o fato é que você tem que entregar. Então, você tem que jogar a isca. E a isca nada mais é do que gerar o princípio, o gatilho de reciprocidade na cabeça de quem está do outro lado, rondando a internet para ver com quem vai passar. Né? E, por último, qual o resultado único que você quer dar para eles? Né? Então, qual que é a sua proposta única de valor? Então, os pacientes eles não compram o seu tempo, eles vão acabar comprando resultado e solução para o problema. Como é que você convence ele? Instruindo ele, em termo claro, né? Explicando para ele tudo aquilo que você, né, sendo médico, vai oferecer para ele. Né? Que transformação? Bom, ele tinha dor, agora ele não vai ter mais. A gente vai tentar resolver a dor sem cirurgia, mas pode ser que precise. Quando acontece cirurgia, como é que faz? Né? Então, explica o que você oferece em termos claros. Ao contrário do que a maioria dos médicos pensa, né? Se você explicar em termos claros e quebrar jargão médico, né, palavras médicas, em termos simples, cara, isso muda completamente o paradigma, né? Tem trabalho mostrando, por exemplo, aí falando de medicina, né, que quanto mais você explica, né, quanto mais você elucida o paciente em relação à doença, no caso, você tem trabalho bastante com doença crônica, com diabetes, hipertensão, mais ele adere ao tratamento. Essa é a importância de você ser claro na hora de você emitir a sua proposta única de valor para o paciente, verbalizar isso de uma maneira clara. E também visual, né, fazer bastante aula a respeito dos conteúdos que você tem, treinar a sua consulta e por aí vai. Então, quais seriam os tipos de funil que você tem para o médico? Você pode ter um funil de aquisição de lead, né, aquele em que você oferece uma isca digital em troca de um contato do paciente, por exemplo. Né? Isso pode acontecer no seu site. Geralmente, no meu site, por exemplo, eu falo lá, eu te ofereço um e-book gratuito. Ele entra em contato comigo via WhatsApp Business e aí eu já ganho o contato desse cara. E só ganhar o contato é importante, né? Porque, ao contrário do que se pensa, você fala assim, esse paciente não vai marcar comigo. Mas vocês ainda não conhecem campanha de remarketing. Quando você começar a mandar conteúdo gratuito para esses que não quiseram marcar com você, né, você começa a tirar um ou outro paciente por mês que não viria se você não tomasse essa atitude. Por isso o contato do cara é importante. Só dele estar entrando em contato com você, seja através do e-mail, seja através do WhatsApp, isso já gera valor pra caramba para você como empresa. Segundo, um funil de agendamento de consulta. Então você só quer levar o cara a marcar efetivamente um horário. Isso aqui pode ser descrito de diversas maneiras. O mais simples é um outro botão no WhatsApp só falando para ele agendar a consulta. Se você tem boas avaliações no Google, se você tem um Instagram bacana, informativo para o paciente, é um diferencial ali, né, a terceira etapa do funil, que a gente viu alguns slides para trás, ele vai agendar com você através de um botão. E funil para um paciente existente, né, esse daqui, você quer pegar um paciente que você já atendeu, mas que às vezes faz tempo que não passa com você, você vai fazer também remarketing, enviando para ele novas sugestões de exames, ou então a sugestão de um recapeamento, digamos assim, recapeamento não é a palavra, né, de um follow-up com consulta. Vamos supor, para mim, um dos que mais funciona em termos de funil de paciente existente é paciente que eu trato escoliose, né, idiopática juvenil ou infantil. O paciente tem escoliose, cara, eu vou tratar esse paciente até depois dele fazer 18 anos. Se eu não falar nada, ele passa uma vez, eu falo que tá tudo bem, ele vai embora, não volta nunca mais. Agora, se eu falo para ele que ele tem que passar comigo a cada 3 a 6 meses, lembro automaticamente ele disso, mando alguns materiais sobre escoliose, cara, esse paciente volta comigo. E aí o que eu tenho? Eu tenho previsibilidade de agenda. Então, vocês percebem que isso é um processo ativo, né? Não é uma coisa simples. Por isso que eu falei, a gente não está vendendo milagre aqui, a gente está vendendo técnica. E no final das contas, o que você quer? Você quer criar outro conceito que é importante, que é o conceito de escada de valor. Então, percebe, o paciente não só chega para você, né? Alguém me indicou e acabou, é isso. Não, eu estou planejando o que eu vou fazer para fisgar esse cara até ele gastar dinheiro, em algum momento, com uma cirurgia comigo. Não necessariamente essa cirurgia vai acontecer agora, mas é um investimento, né? A colheita é obrigatória, mas o plantio cada um faz o seu. Então, se você plantar direito, você vai colher lá na frente um valor elevado. Agora, se você não plantar porcaria nenhuma, que é o que a maioria dos médicos fazem, você não colhe nada. Ele vai sair do seu consultório, vai para outro, vai para aquele da ocasião, inclusive, ele achou alguém que pode atender ele. Não é que não se fazem mais pacientes particulares, não se fazem mais médicos particulares. Então, se você se tornar um médico particular, te garanto que você vai subir essa escada de valor, né? E a escada começa numa coisa gratuita que você está entregando via digital, como a gente está falando até agora. Pode ser um e-book, um checklist, um webinar, conteúdo no Instagram. Depois você vem para a consulta inicial, a primeira consulta com o cara, você vai fidelizar ele, né? Mostra para ele todo o seu PUV, né? O seu programa de valor, seu programa único de valor. Depois você vai para tratamentos mais completos, né? Como por exemplo uma fisioterapia, ou no meu caso pacotes de pé torto congênito, ou displasia de quadril. Hoje eu estou cobrando isso empacotado, então a pessoa já me paga o valor total que eu tenho para até eu resolver o problema, né? E talvez uma cirurgia. Se essa cirurgia virar, você já paga mais do que o mês. Às vezes você paga um ano nessa estrutura que eu estou fazendo para vocês, que eu estou mostrando para vocês, né? Então a ideia é construir um relacionamento de longo prazo. E pessoal, então é isso. Esse vídeo finaliza por aqui, mas a gente vai continuar postando para vocês dicas semanais para ajudar vocês a levantarem o próprio consultório privado.
Talvez valha lembrar que o vídeo inteirinho foi extraído da mentoria que a gente faz com os alunos aqui na Doc Launch. E se você tem mais interesse para entender como é que funciona esse tipo de iniciativa, entre em contato com a gente via e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Até logo!